Oi gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles. E o tema do nosso vídeo de hoje é um tema que é bastante falado, certo? Que é sobre a vinda de Jesus. O tema do nosso vídeo é o retorno do rei. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva aqui no botãozinho inscrever-se, que deixe logo o seu like, que comente, compartilhe, tá bom? E me ajude aqui no canal Cristo em Evidência, eu tenho certeza que você será muito abençoado, tá certo? E enfim, indo para o tema do nosso vídeo, vamos falar aqui um pouco sobre essa verdade que é tão iminente, que é tão real, mas que muitas vezes tem sido ignorada por causa do âmbito antropocêntrico das pregações de hoje em dia, certo? E aí nós temos que compreender, pessoal, que apesar de ser um tema muito conhecido, muito falado, é um tema que tem sido muito ignorado, é um tema que tem sido deixado de lado. É um tema que tem sido trocado por pregações coach, por pregações apenas de prosperidade material, por pregações relativistas, narcisistas, por pregações que muitas vezes fogem do padrão do Evangelho de Cristo, por pregações que contradizem a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres que sofreram pelo Evangelho de Cristo, pessoas que se tornaram mártires, como Paulo, como Pedro, como Estevão. Enfim, nós temos aqui inúmeros exemplos na palavra de Deus de pessoas que morreram porque estavam pregando a palavra de Deus, certo? E aí eu quero dizer aqui para vocês que a vinda de Jesus é uma realidade iminente. Não é algo que foi falado apenas para os tempos antigos, mas é algo real, é algo atual e mais do que nunca é uma verdade para nós, porque quando nós nos debruçamos no estudo da palavra de Deus, nós vemos, pessoal, que todas as coisas já estão se encaminhando para o fim e nós temos que estar bem atentos, com os olhos espirituais bem abertos e com discernimento espiritual para compreender que Cristo está às portas e de que o Rei está retornando, certo? E para isso, eu quero aqui ler com vocês uma passagem que é bastante conhecida, que se encontra em Mateus 24, dos versículos 3 até ao 13, certo? Olha só o que Jesus nos diz. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse sim será salvo. E aí, pessoal, nós podemos entender claramente aqui nessa passagem de Mateus 24 que Jesus está dizendo algo que é bastante recorrente e latente nos nossos dias. Nós vemos muitas pessoas se levantando em nome de Cristo, em nome do Evangelho, dizendo que estão pregando a palavra de Deus, mas que estão pregando um Evangelho distorcido, que não estão pregando a Escritura como ela realmente é, fugindo do padrão, fugindo daquilo que Cristo nos designou para pregar. Nós vemos muitas vezes pessoas que envergonham e escandalizam o Evangelho de Cristo e muitas vezes acabam se tornando instrumento de vergonha e de escândalo para
para os cristãos dos dias atuais. Mas como Cristo falou aqui nessa passagem, devemos perseverar, devemos estar firmes, constantes, buscando a purificação, a santificação, porque sem a santificação, como está escrito em Levítico e como é reiterado pelo apóstolo Pedro, ninguém pode ver o Senhor sem essa santificação. Nós temos que buscar uma vida de oração, uma vida de constância com Cristo. Não é impossível, porque se fosse impossível, Cristo não teria deixado esse mandamento para nós. Mas como cristãos, temos que estar com os olhos bem abertos e entender que a sua vinda é próxima. E aí, pessoal, nós podemos também falar que tudo está se encaminhando para o fim. Por que, Mirles? Porque, como foi lido aqui, nós vemos guerras, rumores de guerras, muitas doenças, pessoas que são amantes de si mesmas, pessoas que estão apenas pregando destruição, sendo instrumentos de Satanás, pessoas que estão fazendo coisas que desagradam a palavra de Deus, pessoas que estão entregues aos seus próprios deleites, aos seus próprios pecados, pessoas que compactuam com a carne, pessoas que não compactuam com o Evangelho de Cristo. E nós podemos aqui também frisar, pessoal, algo bastante interessante que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 1 até o 7, certo? É algo que nós vemos muito nos nossos dias, que diz assim, ó: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Nos últimos dias viriam homens avarentos, arrogantes, amantes de si mesmos, homens que desprezariam a verdade de Cristo. E nós vemos isso de forma muito latente, muito evidente nos nossos dias. Vemos pessoas que zombam do inferno, que zombam do céu, que zombam de Cristo, que zombam da realidade do mundo espiritual. Pessoas que acreditam que o inferno não existe, que o céu não existe, que não existe mundo espiritual. Mas na realidade, pessoal, isso existe. E isso é o que nos move. Já pensou se fôssemos apenas matéria, carne? Como a nossa vida seria sem sentido? A nossa vida tem uma essência e essa essência só pode ser preenchida por Cristo. E é por isso que todo ser humano sente uma vontade de adorar, uma vontade de buscar por algo mais, por algo que vai além daquilo que nós possamos ver, algo que realmente é espiritual. Muitas pessoas escolhem não crer, muitas pessoas não acreditam em Deus e muitas vezes esse não crer em algo já é crer em alguma coisa e muitos preferem acreditar em outras coisas, em outras religiões, em outras filosofias e ideologias, mas não acreditam em Deus, certo? E como cristãos, nós não podemos ignorar essa verdade, nós não podemos ignorar a palavra de Deus, temos que pregá-la e vivê-la acima de tudo, certo? E aí, pessoal, nós podemos ver também que o escritor de Hebreus fala em Hebreus 10:37 que o que há de vir virá e não tardará. Podemos ver também em Apocalipse 1, do 7 ao 8, que Cristo virá como as nuvens e todo olho o verá. E a palavra de Deus também fala em Apocalipse que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E ele diz que é o alfa, é o ômega, é o primeiro, é o último, é o princípio e o fim. Ele é, ele era e ele há de vir. E esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Também podemos ver aqui em Daniel 12, versículo 4, que diz assim: nos últimos dias a ciência se multiplicará. Nós vivemos em um mundo que tem uma tecnologia avassaladora. Nós vemos
desenvolvimento de programas, de softwares, de aplicativos, de doenças, de curas de doenças, de remédios, enfim, vivemos no mundo da tecnologia. Hoje nós temos um computador em nossa mão. Quem diria que um celular poderia ser um computador? A gente pode fazer tudo, a gente pode ver pessoas do outro lado do mundo, conversar com outras pessoas por meio de redes sociais. Enfim, nós vivemos num mundo de tecnologia. A gente vê a ciência se multiplicando e se expandindo. E aí nós podemos ver, pessoal, que a Bíblia ela é muito atual. Tem uma frase do Billy Graham que diz assim: a Bíblia é mais atual que o jornal que irá circular amanhã. E isso é bem verdade. A Bíblia é atual. A Bíblia mostra tudo aquilo que a humanidade vivencia. Muitas pessoas pregam e dizem por aí afora que a Bíblia é um livro antiquado, é um livro ultrapassado, mas na realidade, pessoal, a Bíblia é um livro atual. E como é um livro atual? E nós não podemos desprezar a atualidade desse livro, porque esse livro mostra como a humanidade vive, como nós vivemos em um mundo pecaminoso e caído, e que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para ter um real encontro com Cristo, certo? E outro ponto aqui para finalizar é que nós temos que entender que aqueles que afirmam que a Bíblia é um livro retrógrado, ultrapassado, são pessoas que nunca leram a Bíblia de fato como ela é. Porque, como eu falei aqui, a Bíblia mostra a nossa realidade e a nossa condição pecaminosa. E nós temos que entender que a Bíblia não contém erros. Nós é que somos pecadores e errados. E se algo deve ser mudado, não deve ser mudado na palavra de Deus, deve ser mudado em nós, no nosso coração, na nossa mente, porque nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Se você ainda não teve um real encontro com Cristo, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Cristo, porque o tempo está esgotando. Mas enquanto ainda há tempo, busque a Jesus Cristo, porque o noivo está às portas e o retorno do rei é uma realidade iminente. Muito obrigada por ter visto esse vídeo, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!